Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Amados irmãos, nós hoje vamos fazer uma leitura e uma pequena análise do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5 Bem-aventurados aflitos. As causas anteriores das aflições. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa prece, né? Para cumprimentarmos os trabalhadores espirituais que caridosamente vêm aqui para nos ajudar. Vamos fazer uma leitura aqui da Vinha de Luz, como sempre, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, nosso saudoso Chico. Tópico 72. Não as palavras, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, 1 Coríntios 4,19. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecer as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que identificam com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interesse pelas obras, contudo, toda vez que nos reportamos obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais visíveis no mundo, ricas de singelas, simples ou suntuosas. Muitas vezes, as criaturas menos favorecidas da faculdade orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis até ante a conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos de vontade a fim de conquistar terrenos ao egoísmo, usar a enxada do esforço pessoal para estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem que é imprescindível. Manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que vivem inchados de personalismo serão objeto de atenções do Mestre em todo o tempo, mesmo porque o Verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, por todavia, fugir aos abusos da palavra, do palavrório improdutivo, que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvide, pois, que antes das obras externas
qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada na verdade, mas por isto mesmo sublimada e eterna. É que nós, para conseguirmos realmente fazer alguma coisa, né, a palavra é muito fácil, fazer é que é difícil. Então nós precisamos realmente, meus irmãos, fazer tudo que estiver ao nosso alcance para modificar o nosso íntimo, o nosso coração. Porque aí é que está justamente a dificuldade. Nós podemos até modificar os outros com mais facilidade, mas para modificar nós mesmos é um pouco difícil, dificílimo até. Então nós temos que fazer esse esforço, fazer tudo que estiver ao nosso alcance para conquistar realmente a força necessária para a nossa modificação interior. Vamos fazer a nossa prece, queridos irmãos. Nós agradecemos humildemente a presença de todos os nossos irmãos que vêm aqui para nos ajudar, os espíritos de boa vontade e amigos, que vêm em nome de Jesus, nosso Mestre, para nos ajudar. E nesse momento eu suplico ao Divino Mestre que nos ajude a todos, possa nos unir pelo pensamento e pelo coração, para formarmos uma cadeia de força sublime para elevar até a presença dele, se for possível. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, permite, Senhor, que a tua divina luz se faça brilhante em nosso ambiente doméstico, para que a gente possa compreender muito bem, possa realmente ingerir essa lição para ficar para todo sempre nos nossos pensamentos, nos nossos corações, para cada vez mais nos impulsionar na direção da luz. Mestre querido, sabemos que muitos são os espíritos obsessores, infelizes, esses irmãos infelizes que desviaram do caminho do bem e caíram no abismo do erro. Nós sabemos também que muitos são os sofredores, no plano físico e no plano espiritual principalmente. Sofredores de todas as doenças, de deformidades, dificuldades, surdos, mudos, cegos, deficientes físicos de toda a natureza. E nós pedimos por todos esses irmãos que sofrem, que necessitam, permite que possamos te suplicar a bênção da vossa proteção divina para todos nós, para todos aqueles que sofrem, que se encontram sem pão, sem teto, sem roupa, sem água para beber, enfim, passando fome. Mestre amado, por caridade, que a tua luz se faça sobre todos esses irmãos. Nós sabemos que a vossa providência é infalível. Tudo isso nós sabemos que é preciso que nós atravessemos essa dificuldade para que se possa limpar a nossa vestimenta nupcial. Aquele que sofre tem sempre um motivo para sofrimento, porque ele manchou sua roupa através justamente de atos indignos e agora precisa limpar através do sofrimento. E esse sofrimento benéfico
é aquele que sabe valorizar. Nós te agradecemos por tudo, que a tua paz seja conosco. E permite que possamos te suplicar, Mestre. Eleva o nosso pensamento na direção do Pai, que nós não temos capacidade para isso. E dizemos de todo o coração, louvado seja o nome sacrossanto de nosso amado Pai, o Supremo Senhor, absoluto do universo infinito. Graças a Deus. Vamos fazer agora a nossa leitura. Hoje nós vamos debater aqui no 5º capítulo do Evangelho, cujo tema é Bem-aventurados os aflitos. Então, nós estamos aqui no 6º tópico, e cujo título é Causas Anteriores das Aflições. Né? Nós vamos fazer hoje um estudo sobre isso, para a gente saber por que a gente sofre, e por que a gente nasce nessa dificuldade. Tudo essas coisas nós vamos tentar repassar aqui nessa leitura, para nós aprendermos alguma coisa. Nós, no tópico 6º do capítulo 5º, versículo do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: causas anteriores das aflições. Vamos ver. Diz o seguinte: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, as quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que são o amparo da família. Tais ainda acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. O revés da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes o meio de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Isso tudo aí nós vemos, né, meus irmãos, que parece até uma injustiça de Deus, mas não é. Nós só temos aquilo que merecemos. Só recebemos, digamos assim, uma provação, uma dificuldade, se aquilo vai produzir justamente um benefício para nós. Deus, nosso Pai, é a suprema sabedoria, é a infinita sabedoria. Então, Ele não faz as coisas de maneira errada como nós pensamos. É porque nós não compreendemos isso. Somos espíritos ainda, estamos ainda tateando nas trevas da nossa ignorância, e a gente vai cada vez mais descobrindo a luz. Por exemplo, uma pessoa que cometeu um terrível erro na vida, né? Provocou uma condição horrível para uma família, para uma pessoa. Essa pessoa fica com aquela vibração
que ele provocou ruim, essa vibração fica envolvendo o seu perispírito. Por exemplo, se ele provocou alguma coisa que o homem, a pessoa, digamos, morreu do coração, essa vibração vai justamente atacar justamente o órgão do coração, o órgão principal dele, um dos principais órgãos, né? É o coração, que é responsável pela circulação do sangue e que produz a vida. Muito bem. Então, tudo que acontece, né, fica registrado na nossa consciência, né, no íntimo do nosso ser. E aquilo precisa justamente ser extirpado, quer dizer, ser retirado. Mas como retirar? Só podemos retirar com efeito contrário. Se ele fez sofrer, ele vai sofrer justamente para ser retirada aquela vibração dele, aquele mal. Então, muitas vezes, por exemplo, ele causou um prejuízo muito grande, que a pessoa ficou tetraplégico. Ele terá que nascer tetraplégico. Para quê? Porque tudo aquilo que ele provocou, o órgão do nosso irmão, aquilo vai se fixar nos órgãos dele. Aquela vibração que ele provocou, primeiro fica no espírito dele, depois vai para o outro, para justamente atingir o outro. Isso aí, e o que é que acontece? Por exemplo, um homem, na Inquisição, ele era um bispo, ele mandava torturar pessoas e coisas, e as pessoas ficavam completamente inutilizadas. Isso nós presenciamos na vida presente. Tivemos essa felicidade ou infelicidade de ver. Aliás, não chegamos a ver, isso nos foi narrado. Então, nessa vida presente, ele veio todo deformado. Ele não podia se mexer. Ele podia ter que ficar numa cadeira de roda, né? E ficar completamente inutilizado. E assim por diante. E assim mesmo, Deus, nosso Pai, o Supremo Senhor, na sua misericórdia, Ele sempre dá uma possibilidade para nós fazermos alguma coisa, apesar dos nossos defeitos. Nós vemos, por exemplo, aquele cientista inglês, né? Se lembra, né? Cientista inglês. Ele foi perdendo tudo quanto foi movimento e, no fim, até a voz, ele usava de um artifício, porque tinha recurso, né? Ele usava desse artifício para trazer justamente instruções, coisa que ele deve ter conspurcado na carreira dele alguma coisa, e ele veio nessas condições. Tudo isso acontece, não é a punição de Deus, não. Deus não pune ninguém, não nos pune. Ele criou leis para que nós possamos continuamente evoluirmos espiritualmente. E assim sendo, a nossa evolução depende justamente das nossas condições de procedimento. Bom, ele fala aqui do seguinte: os que nascem nessas condições, quer dizer, que é doente, desalentado, triste, idiota, completamente doente, que nascem nessas condições,
certamente nada hão feito na existência atual. E nessa vida eles não fizeram, mas fizeram em outra vida, para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos o que os põe à mercê da comiseração pública, porque pois seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, numa mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. É que a gente vê, né? Numa família nasce uma pessoa completamente deficiente físico, né? Como eu já tenho visto desde criança, eu vi lá em Alenquer, é a minha cidade natal, no Pará, e eu vi então, tinha um rapaz muito inteligente, mas ele era deficiente físico. As pernas dele não tinha osso. É incrível, né? Ele botava até a perna aqui no ombro para fazer assim, fazia aquilo para mostrar para os outros e fazer brincadeira também. Ele era meio divertido. Então nós vemos aí, isso tudo acontece não é por acaso e nem por injustiça de Deus. Deus, ao contrário, Ele está concedendo aquele espírito, aquela possibilidade para ele reparar o mal que ele andou fazendo. E nós, geralmente, quando estamos nesse nosso estágio espiritual, nós somos ainda como crianças, fazemos coisa que não, depois vamos nos arrepender. Então, o que é que acontece? A gente faz as coisas e precisa que seja reparado. E Deus, nosso Pai, então nos concede essa graça de a gente reparar através do sofrimento. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador. Vamos mais para trás, deixa eu ver aqui. Deus, se verificar a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, está sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Quer dizer, o cara já nasceu com aquele defeito, com aquela natureza toda ruim. Ele não fez nada para merecer aquilo. Nesta vida ele não fez, mas ele fez em outra. Tá? Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo defeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita que um Deus seja justo, essa causa também há de ser justa. É justamente por isso, porque Deus não pune, Ele corrige. Porque, infelizmente, se nós entramos num espinheiro, né, e ficamos com muitos espinhos dentro do nosso corpo, porque ao sair, os espinhos entraram na nossa carne. Aí, quando chegar lá fora do espinheiro, tem que ter uma pessoa para tirar, e é muito sofrimento, e dura dessa. Então é isso. Nós cometemos um erro muito grande, e é como uma pessoa entrou no espinheiro, né? Agora vai ter que tirar os espinhos, dói. Né? Esse sofrimento que acontece. Né? Então nós precisamos dessa condição para reparar os males que nós fizemos, para que nós possamos novamente nos revestirmos da indumentária nupcial, ou seja, o nosso perispírito tem que ficar lúcido e claro e luminoso. Diz aqui no sétimo tópico que o sofrimento devido a causas anteriores à existência presente, como os que originam de culpas atuais,
são muitas vezes consequência da falta cometida, isto é, o homem pela sua ação, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Se foi duro, desumano, poderá ser a seu tudo tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá merecer a ser humilhado, condição que se foi avaro, egoísta ou foi mau, ou fez mau uso de sua riqueza, poderá ver-se privado do necessário. Olha aí, quer dizer, se nós não os utilizamos bem, porque, em geral, meus irmãos, o que a gente pensa, ele ganhou dinheiro e está com um bom dinheiro no banco, tá, coisa, o dinheiro é dele. Não é, não. Não é nosso. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é necessário para nós mantermos na vida, para nós nos alimentarmos, vestirmos, morarmos, etc. Mas tem também a necessidade profunda de nós ajudarmos aqueles que precisam de ajuda. Porque se nós não precisamos muito daquela quantidade, não custa nada a gente ajudar a quem precisa. Se a gente procurar ajudar de boa vontade, nós estamos fazendo bem à pessoa e muito mais a nós. Foi mau uso, se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Olha só. Quer dizer, tudo isso que acontece conosco é o revés da lei divina. A gente faz uma coisa, ofende a lei divina, a gente tem que corrigir. Assim se explica pela pluralidade da existência e pela destinação da Terra com o mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura, da desventura entre os bons e os maus nesse planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque, considerado tão só do ponto de vista presente, aquele que se levar pelo pensamento de maneira a aprender uma série de existências, verá que cada um é atribuído a parte que lhe compete. Quer dizer, cada um segundo suas obras. Né? Vamos ver aqui o tópico 8. As atribuições podem ser impostas a espírito, as tribulações, desculpa. As tribulações podem ser impostas a espírito endurecido ou extremamente ignorante, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Olha aí, meus irmãos, vamos fazer aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, porque para espírito muito endurecido, né, somente um sofrimento de acordo com a condição, a necessidade desse espírito. Porque tem espírito que são teimosos demais, que não aceitam, não querem. Então, como todos nós temos a destinação da angelitude, nós temos que ir pelo caminho da nossa jornada evolutiva, nós temos que ir deixando os espinhos, as dificuldades, então as teimosias, as maldades, tudo isso a gente tem que deixar, porque é preciso que a gente aprenda cada vez uma lição. E essas lições, por exemplo, o espírito muito endurecido, ele passa uma dificuldade tremenda, aí ele aprende a se amansar, né? Ele fica manso, porque ele vê que acima dele existe alguma coisa e algo que é a bondade de Deus, é a grandeza de Deus, nosso Pai.
por exemplo, tópico 9. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denota a existência de uma determinada forma. Muitas vezes são simples prova buscada pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Portanto, o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso adiantar-se, mas solicitar uma missão, uma tarefa a executar pela qual tanto mais recompensado será sair vitorioso. E nós sabemos que tem os espíritos, né, que precisam realmente se adiantar. E nada mais natural do que nós desejarmos evoluir o mais rápido possível para sairmos de uma situação que nós precisamos superar. Então, o Espírito pede, muitas vezes, uma tarefa difícil, né? Já pensou, por exemplo, uma pessoa trabalhando numa boate dessas que fazem striptease, coisas? O Espírito está tentando se equilibrar naquilo, né? Ou seja, homem ou mulher, ele se pede uma tarefa dessa, ele vai ajudar muitas vezes aquelas pessoas que estão muito necessitadas, não têm um socorro. Mas Deus, nosso Pai, que prevê tudo, ele atende a necessidade, a nossa necessidade também nessas condições. Vamos agora aqui para o tópico 10. Os espíritos não podem aspirar completamente felicidade, a completa felicidade, enquanto não se tenham tornado puros. Meus irmãos, se tornar puro espírito não é brincadeira. Nós temos que muito chão, como se diz normalmente, para percorrer, para conseguir alcançar essa posição, essa condição. Porque a maior dificuldade que existe não é fora de nós, é dentro de cada um de nós. Tá? Nós temos vício de toda a natureza, defeito um atrás do outro. Nosso pensamento é a fonte da nossa queda, porque a gente, para julgar os outros, é muito fácil, mas a gente não sabe julgar nós mesmos, e a gente não sabe contemporizar a pensar o seguinte, né? Porque, por exemplo, nós temos aqui um exemplo clássico, né? A mulher estava no meio da praça, veio puxada pelos cabelos e queriam apedrejá-la, né? Porque ela havia sido flagrada em adultério. Muito bem. Aí Jesus escreveu no chão: hipócrita, mentiroso e trapaceiro. Isso aí. E os caras lá querendo, perguntando para ele o que é que eles faziam, se eles apedrejavam ela. Aí ele levantou e disse: quem de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E alguém atirou pedra? Largaram as pedras no chão, porque todos eles estavam justamente com dívida do cartório, como acontece conosco. E foi retirando o mais velho, depois os menos velhos, depois os mais novos. E ele ficou sozinho com a mulher no meio da praça. E a mulher, coitada, de joelho lá, chorando, ele pegou ela, passou a mão nos cabelos dela, levantou: filha, alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor.
senão nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Olha só a doçura do Divino Mestre. Coisa maravilhosa. Então, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tornar puro. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como passageiros de um navio onde há pestosos, os quais se veda o acesso à cidade em que aportam, até que haja expurgado toda a doença. Imediatamente, mediante as diversas existências corpóreas, é que o espírito se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida fazem adiantar-se, quando bem suportada. Como expiações, elas se apagam a falta e purificam. São os remédios que limpam a chaga, cura o doente quando mais grave é o mal. Tanto mais enérgico deve ser o remédio aquele, pois que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende pela resignação tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto das suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Olha aí, está vendo? Já pensou? Por exemplo, eu sou uma vítima de mim mesmo. Vocês veem que eu estou aqui, eu não posso, para andar, tem que andar com aquele andador ali, né? Não posso, fiquei possibilitado. Isso, meus irmãos, isso por acaso é castigo de Deus? De jeito nenhum. Isso é um benefício que a bondade de Deus me concedeu, de eu conseguir realmente expurgar aquilo que eu andei fazendo no passado, que no passado eu devo ter sido bonzinho, pelo que está aparecendo aqui na minha perna, né? Nas condições que eu estou, que eu não fui bonzinho, gente. Eu fui realmente bem diferente do que parece. Mas vamos fazer a nossa prece, nossa prece de encerramento. Eu agradeço muito a espiritualidade que me ajudou aqui, os nossos queridos irmãos que bondosamente vêm, caridosamente vêm me ajudar. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, permite que possamos te agradecer pela bênção misericordiosa da luminosa presença dos nossos irmãos trabalhadores, da tua divina seara. Mestre amado, permite que possamos te suplicar pelos obsessores, pelos sofredores, pelos cegos, pelos mudos, surdos, aleijados, deficientes físicos de toda a natureza, no plano espiritual e no plano físico. Permite que possa aqueles que se encontram sem alimento, sem roupa, vagando, sem rumo, sem casa, sem nada, ajuda-nos, Senhor, por caridade. Nós muito pouco fazemos, mas nós só podemos te pedir que a tua luz se faça para todos nós, Mestre amado. Que a tua paz seja conosco. Graças a Deus. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, que a tua luz misericordiosa envolva os nossos corações, remova de dentro de nós a ignorância e ajuda-nos com a tua luz, meu Pai amado, a clarear o caminho para não errarmos mais, muito mais do que erramos. Que nós possamos cada vez mais seguir o caminho verdadeiro em busca
da tua presença divina. Que a tua paz seja conosco e louvado seja em todo o universo infinito. Tu, sacrosanto, nosso amado Pai, o Supremo Senhor Absoluto,